João é arrebatado até o terceiro céu. Jesus aparece para ele, dizendo que tem nas mãos 7 estrelas, que são símbolo dos 7 anjos ou 7 pastores, que fazem parte das 7 igrejas da Ásia. A Bíblia revela o local exato onde está o trono de Satanás agora. Bom, nesse vídeo você irá desvendar comigo este e outros mistérios de Apocalipse capítulo 2. Olá, eu sou o pastor Joel Silveira, esse é um canal para pessoas como você, pessoas que amam a Deus, desejam servir ao Senhor com excelência. No vídeo de hoje nós iremos falar sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Lembrando que este é mais um vídeo da série Apocalipse capítulo por capítulo. E se você está preparado, então vamos lá. Bom, no capítulo 2 nós veremos as cartas que foram enviadas por Jesus Cristo às 7 igrejas que estão na Ásia. Essas cartas são mais do que cartas do passado, são cartas que falam aos nossos dias atuais. Bom, para que você entenda o contexto no qual nós estamos falando, o livro de Apocalipse foi uma revelação dada por Deus a João. O livro do Apocalipse não são somente profecias, são também instruções dadas pelo Senhor Jesus à igreja nos dias atuais. As 7 igrejas simbolizam diferentes realidades espirituais e também desafios que nós enfrentamos no dia a dia. A primeira igreja que nós vamos falar é a igreja de Éfeso. Nós vamos ler um texto aqui para nós deixarmos como base, inclusive, dessa carta, que está escrito no livro de Apocalipse capítulo 2 e versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve estas coisas, diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Nós podemos perceber aqui Cristo que se apresenta dizendo que ele tem nas suas mãos as 7 estrelas, ou 7 anjos, ou 7 pastores, que são os líderes das 7 igrejas da Ásia. Ele vai também se apresentar dizendo que está no meio dos 7 castiçais de ouro, que é um símbolo das 7 igrejas que nós encontramos no livro de Apocalipse. Isso significa que Jesus tem domínio absoluto sobre a sua igreja. Isso também significa que Jesus tem o total controle e total conhecimento de tudo o que está acontecendo nos dias atuais. Jesus primeiramente irá fazer a esta igreja alguns elogios. Ele vai dizer: eu conheço o teu trabalho árduo, a sua perseverança. Essa era uma igreja que estava trabalhando, estava com a mão no arado. Era uma igreja que estava cumprindo a sua missão. Essa era uma igreja que tinha discernimento contra os falsos profetas. Era uma igreja que combatia os falsos apóstolos, combatia as falsas doutrinas, os falsos ensinamentos. Essa, naturalmente, é uma marca de uma igreja sadia, de uma igreja sã espiritualmente. Porém, ao mesmo tempo que Jesus faz alguns elogios, ele começa agora a fazer algumas críticas. E Jesus irá dizer: uma coisa eu tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Ou seja, muitas das vezes nós trabalhando na obra do Senhor, mesmo nós realizando uma obra excelente, muitas das vezes nós podemos correr o risco de perder o primeiro amor. O que é perder o primeiro amor? É nos tornarmos simplesmente pessoas artificiais e profissionais da fé. Então Jesus irá fazer uma exortação a essa igreja, que também pode ser uma exortação que é feita a mim e a você que estamos estudando o capítulo 2 de Apocalipse. E Jesus irá dizer para esta igreja: arrependa-te e volte às primeiras obras. O arrependimento aqui significa mudança de coração que produz mudança de ação, retornar à intimidade com Jesus. Muitas das vezes nós precisamos tomar essa atitude de fé e ver aonde é que nós caímos, aonde é que nós estamos falhando, voltarmos para trás, nos arrependemos e caminhar uma vida de fé e cheia de graça, com muita intimidade com Deus. Nunca perder o brilho nos olhos, que em todo o tempo eu e você não venhamos perder o vigor, a fé, a alegria, o ânimo, e que eu e você possamos ter sempre o primeiro amor. Pastor, como eu faço isso? Mantenha uma vida de intimidade com Deus, mantenha-se próximo de Deus, cuide da sua fé, cuide das suas emoções, cuidado com as pessoas que você está colocando no seu círculo de intimidade. Tenha pessoas boas, tenha pessoas de Deus, selecione bem as suas amizades e você verá que a sua vida será totalmente transformada e você não perderá o seu primeiro amor. E Jesus irá dizer para esta igreja: ao que vencer, a promessa que eu dou para você, que é uma promessa que serve tanto para mim quanto
para você que está vendo esse vídeo aqui. Eu darei para você a oportunidade de você comer da árvore da vida. Sabe aquela árvore que foi perdida lá no Jardim do Éden? Agora o segundo Adão, Jesus Cristo, ele nos está dando a oportunidade de comermos desta árvore da vida que está no paraíso de Deus e é uma garantia para mim e para você. A segunda igreja que eu gostaria de falar no estudo hoje é a igreja de Esmirna. No livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 8, está escrito: ao anjo da igreja de Esmirna escreve estas coisas, diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Naturalmente que esta é uma referência a Jesus Cristo, aquele que é o primeiro e o último, é aquele que é antes de todas as coisas e é aquele que será para sempre, aquele que vive eternamente. Estava morto, mas reviveu. Está falando que Jesus, ele morreu na cruz, mas que ao terceiro dia ressuscitou e está vivo para a glória de Deus Pai. Naturalmente que isso nos traz esperança, porque fala da vitória de Cristo sobre a morte, a vitória de Cristo sobre o inferno. E isso é uma grande motivação, por exemplo, para a igreja missionária, a igreja que sofre perseguição. Pastor, qual era a situação da igreja de Esmirna? Essa igreja, ela não era rica materialmente, porém era uma igreja rica espiritualmente. Aqui, então, nós podemos perceber que a verdadeira riqueza, ela não é material, mas ela é espiritual. O Senhor Jesus, ele vai estar dando, inclusive, alguns elogios, dizendo que essa igreja, mesmo não tendo riquezas materiais, mas era uma igreja que era rica, que era próspera espiritualmente. Talvez você que está vendo esse vídeo aqui, você não é uma pessoa rica, não é uma pessoa que está vivendo talvez no luxo, em um palácio, mas você talvez seja uma pessoa rica espiritualmente. E isso é mais do que importante, é você ser uma pessoa que seja próspera espiritualmente, é você que é uma pessoa que é rica espiritualmente, rica de Deus, rica da presença do Senhor. E essa era uma igreja que estava vivendo lutas, dificuldades, perseguições, e até mesmo alguns deles estavam sendo colocados em prisões. Tudo isso por causa da fé que eles estavam processando. E então Jesus irá fazer uma exortação para essa igreja. Jesus irá dar uma palavra para essa igreja. Jesus irá dizer: não temas, mas ser fiel até a morte. Você vai sofrer, você vai passar por lutas, você vai passar por dificuldades, mas ser fiel até o fim. Talvez você que aqui está passando por luta, por dificuldade, por perseguição. A palavra de Deus para você é ser fiel até o fim. Não desanime, não volte atrás. Levanta a cabeça, sacode a poeira, prossiga. Olhe para Jesus, olhe para o alvo que é Cristo. Naturalmente aqui Cristo não está minimizando o sofrimento e as lutas que estavam passando, mas está assegurando que eles irão receber uma recompensa pela fidelidade deles. E no versículo 11 ele vai então agora entregar uma promessa para aqueles que são fiéis. Como você sabe, as recompensas, os troféus, a honra não é para aqueles que começam, não é para aqueles que estão em meio à caminhada e que depois param à beira do caminho, mas é para aqueles que chegam até o final. É para aqueles que são perseverantes até o fim. Pastor, então qual será a recompensa para os fiéis? Que está escrita no capítulo 2 e versículo 11. Está dizendo que nós iremos receber uma coroa, que é a coroa da vida. E é um símbolo da recompensa celestial. É um prêmio para a igreja, para os fiéis, para aqueles que suportaram as lutas, as tentações, as ofertas de Satanás e que viveram uma vida santa, íntegra diante de Deus. E a segunda promessa que Cristo irá fazer, além de falar que nós iremos receber a coroa da vida, falando da salvação, a Bíblia diz que nós não iremos sofrer o dano da segunda morte. Ou seja, nós não iremos ser lançados no lago de fogo, porque todos aqueles que forem achados sem a graça, sem o perdão, sem o arrependimento, eles, além de hoje sofrerem sendo lançados no inferno, a Bíblia diz que quando houver o juízo final do grande trono branco, essas pessoas serão lançadas no lago de fogo e esta é a segunda morte. Inclusive eu falo sobre esse assunto em outros vídeos. Se você procurar aqui na minha playlist, você irá encontrar vídeos onde eu falo de modo mais preciso
e de modo mais detalhado com respeito a este assunto. Bom, antes de darmos continuidade, eu gostaria de perguntar para você, você já está inscrito aqui no nosso canal? Caso você ainda não esteja inscrito, gostaria de convidar você para se inscrever, para nos dar a honra da sua inscrição e também para ativar o sino das notificações, de forma que todas as vezes que um vídeo novo sair, você seja notificado pelo YouTube com todos os vídeos novos e relevantes que aqui nós semanalmente estamos entregando. Visto que você já se inscreveu, já ativou o sino das notificações, agora nós vamos continuar. A terceira igreja é a igreja de Pérgamo. Vamos ver qual foi a palavra do Senhor Jesus para essa igreja? Apocalipse capítulo 2 e versículo 12 está escrito: "Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve estas coisas, diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes." Assim se apresenta o Senhor Jesus a essa igreja. Interessante que Cristo irá se apresentar como aquele que tem uma espada de 2 gumes. Isso significa que Jesus tem o poder de julgar com a palavra. Palavra esta que é viva e penetra até o nosso íntimo. Como diz a palavra do Senhor, que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Esta é a palavra de Deus e o Senhor Jesus tem este poder. Pastor, mas qual era a situação desta igreja? A situação desta igreja era a seguinte: eles viviam no lugar aonde o Senhor Jesus diz que estava o trono de Satanás. É isso mesmo. Era uma igreja que estava num lugar onde existia uma grande influência satânica. Um lugar onde Satanás tinha um grande domínio, estava operando de forma poderosa, trazendo influência satânica para todos os habitantes da região. E mesmo no meio de todo esse caos espiritual, no meio de toda esta devastação espiritual, no meio de todo esse pecado, essa idolatria e essa influência, esse peso satânico, ali tinha uma igreja que estava firme, constante e abundante na obra do Senhor. Era uma igreja que mantinha firme o nome de Jesus. E o próprio Cristo fez um elogio dizendo que eles não estavam negando a fé. Sabe o que eu aprendo aqui, meu irmão? E muitas das vezes, o fato de eu e você vivemos em uma geração corrompida, com tantos escândalos, não significa que eu e você devemos entrar na mesma onda, caindo nos mesmos pecados. Eu e você podemos fazer a diferença. Porém, aqui Jesus vai fazer também algumas críticas. Jesus irá falar: olha, eu tenho uma coisa contra vocês, é que vocês estão tolerando alguns falsos ensinamentos, como por exemplo os de Balaão, ou de idolatria, imoralidade, e também os nicolaítas. Provavelmente aqui eram práticas sincréticas imorais e eram corruptas, e essa tolerância abre espaço para o pecado e também para a corrupção espiritual. Ou seja, a verdadeira igreja, ela precisa ser uma igreja que, além de ser perseverante na fé, ela precisa combater os falsos profetas com o verdadeiro ensinamento bíblico. Não devemos tolerar os falsos ensinamentos, não devemos tolerar os falsos profetas. Precisamos combater com a palavra de Deus. E Jesus irá fazer uma advertência, uma exortação a essa igreja. E Jesus irá dizer: arrependam-se. Isso de modo urgente, para que vocês possam evitar o juízo sobre vocês. Então você consegue perceber aqui o cuidado de Jesus com a sua igreja, falando com os pastores e trazendo a direção. E ele irá fazer uma promessa no versículo 17: a todos aqueles que vencerem, eles irão receber, irão comer do maná escondido. Fala de um alimento espiritual que essas pessoas irão receber na glória. E fala também de uma pedra que cada um de nós iremos receber com um novo nome. Isso é um símbolo da identidade e da provação divina. Ou seja, fala de uma recompensa, de uma honra que os fiéis irão receber quando chegarem na glória. Antes de darmos continuidade, gostaria de perguntar o que você está achando do estudo de hoje. O que você está achando desses ensinamentos? Coloque aqui embaixo o seu comentário, o que você acha, se você está gostando aqui dos nossos estudos de Apocalipse capítulo 2. Quantos ensinamentos, quanto conhecimento é passado? Coloca aqui embaixo os comentários o que você está achando do vídeo de hoje. Bom, visto que você já comentou, gostaria de convidar você também para deixar o seu like, de forma que você possa impulsionar o vídeo e fazer com que esse vídeo alcance a outras pessoas. E assim também eu vou ficar feliz, porque eu vou entender e foi interessante, você foi abençoado com este conteúdo. A quarta igreja é a igreja de Tiatira. Apocalipse capítulo 2
E versículo 18 está escrito o seguinte: ao anjo da igreja em Tiatira escreve estas coisas, diz: o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Cristo aqui vai se apresentar a esta igreja dizendo que os seus olhos eram como chama de fogo e os seus pés era como latão reluzente. Essa daqui é uma descrição da sua santidade e o seu julgamento penetrante de Cristo. A esta igreja, primeiramente, Jesus irá fazer alguns elogios. Jesus irá falar que essa igreja era uma igreja que tinha amor, era uma igreja que tinha uma grande fé, eles trabalhavam, eram pessoas perseverantes, era uma igreja viva, era uma igreja ativa, uma igreja que estava caminhando no propósito de Deus. Porém, ao mesmo tempo que Jesus faz elogios, agora ele também vai fazer algumas críticas. Jesus ele sempre faz esses elogios e as críticas que é para poder ajustar e melhorar a estas igrejas. Qual foi a crítica que Jesus fez a esta igreja? É que eles estavam tolerando Jezabel. Naturalmente, as falsas doutrinas, os falsos ensinamentos que foram dados por Jezabel, que induz a idolatria e também a imoralidade sexual. Ou seja, estas coisas são coisas que podem contaminar a igreja e trazendo sobre a igreja, então, uma ira, ou seja, um juízo divino. É por isso que Jesus, então, faz essas exortações. O nosso Deus, ele é Pai. E ele, como Pai, ele se preocupa conosco. Ele quer o nosso bem. Ele deseja que eu e você vivamos uma vida próspera e abençoada. E ele também nos ajusta e nos prepara para subirmos e estarmos para sempre com o Senhor. Então Jesus irá fazer algumas exortações, dizendo que se eles não se arrependessem, eles iriam sofrer uma disciplina de Deus. Ou seja, que era uma advertência para que eles mudassem de vida, pudessem ajustar aquilo que estava errado, para que Deus pudesse cumprir o propósito dele através dessa igreja. Depois ele também irá fazer agora uma promessa para essa igreja, dizendo que aquele que perseverar e aquele que vencer, ele irá receber autoridade sobre as nações. Irá também receber a estrela da manhã, que fala da participação do reino de Cristo. Aqui nós entendemos que é uma referência direta ao milênio, que é o período de 1000 anos que a igreja irá reinar com Cristo aqui na Terra. E eu quero convidar você que chegou até este momento do vídeo a deixar aqui o seu like, a não se esquecer de colocar também o seu comentário, dizendo o que você está achando dos nossos vídeos. Um forte abraço a todos, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, e nós nos vemos no próximo vídeo.